auxílio, nessas séries de webinários com o intuito de atualização. Também ficamos solidários e enlutados com a perda de um professor importante aí do Rio de Janeiro e que tem vários colegas aqui que passaram pela formação do mesmo. E tivemos várias notícias e também ficamos enlutados, ansiedade, a gente deixa nossos pêsames. E a gente vai falar hoje um tema extremamente relevante do ponto de vista materno e fetal, que é a atualização em pré-eclâmpsia. Quem irá falar é o professor que é uma pessoa importante sobre o tema, é o vice-reitor da Universidade Federal de São Paulo, que tem um currículo extenso e vasto com orientações sobre o tema de hipertensão, nefropatias e gravidez. E vamos usufruir aí do seu conhecimento sobre o tema nessa atualização. Professor Nelson, fique à vontade. Prazer tê-lo. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né? Acho que é um convite realmente, a honra é toda minha. Inicialmente, bem aqui registrar os meus sentimentos, né? Pela perda do professor Ridoberto, que não é só uma perda, digamos, local, né? No estado do Rio de Janeiro, evidentemente. Quem tem algum tempo, digamos assim, certamente lembra muito bem como é o meu caso, né, do professor Ridoberto na presidência da Febrasgo, né, tempos muito interessantes, muito diferentes dos de hoje, enfim. Então realmente há que se lamentar, né? Mas eu diria que a melhor forma de celebrar, né, de homenagear o professor Ridoberto, certamente ele aprovaria, tá certo? É justamente essa possibilidade de intercâmbio, de aprimoramento, enfim, né, temos, de alguma maneira, ter um espaço para discutir um tema tão relevante como já foi colocado aqui, que no caso é a pré-eclâmpsia, né? E eu também sempre tenho um tom bastante otimista nesse sentido de que a crise, a pandemia, ela tem, por um outro lado, isso vale para todas as nossas atividades, enfim, das universidades e tal, tem aberto uma oportunidade muito interessante de aproximar as pessoas. Seria muito difícil eu estar falando com alguém do Piauí, estar próximo de alguém do Piauí, muito prazer de estar com você, Jailson, enfim, e dos outros colegas, se não tivéssemos essa oportunidade, né? Estou vendo aqui também no número de participantes. Então, eu acho que a nossa responsabilidade, enfim, essa iniciativa ela é muito positiva nesse sentido, de poder, apesar do distanciamento físico, mas são grandes oportunidades nessa direção, né? Então, eu vou iniciar, e pelo que o professor Renato e o Jailson já me disseram, tenho 40 minutos para fazer a apresentação e depois um espaço para que a gente possa compartilhar com os colegas, né? Então, eu espero não me atrapalhar nesse momento aqui. Queria saber se todos estão vendo os slides. Vendo sim. Ótimo. Então, que bom, hein? Comecei bem. Muito bom. Então, o tema é justamente aquilo, né, que é um foco importantíssimo, uma doença ainda muito marcante no nosso meio, e a nossa, digamos, responsabilidade, ela é muito marcante aqui, e eu volto a dizer, né, com muita satisfação, que eu estou vendo aqui que nós temos um congressamento de várias sociedades estaduais aqui, né, de vários locais do país. Então, eu pretendo, né, fazer essa apresentação direcionada para todos os settings, digamos assim, de atuação. Eu sou médico do SUS, eu entendo as imensas dificuldades dos locais, de cidades distantes, de acesso muito difícil. Então, são para esses colegas, tá certo, que eu direciono a minha apresentação. A grande responsabilidade que é nós celebrarmos o SUS mais do que nunca e poder, de alguma forma, melhorar os indicadores do Brasil, que ainda estão muito longe disso, né? Do ideal, né? Enfim. Lembrar que o que eu vou falar
né? Eu tenho também o privilégio de representar o Brasil, né? Na Sociedade Internacional de Hipertensão na Gravidez, que é quem, de alguma forma, pauta, né? Num trabalho de cooperação em todo o mundo, né? As diretrizes, digamos, que possam ser uniformes em todos os locais do mundo, mesmo nas áreas remotas. Lembrar que o Brasil é um exemplo do mundo, né, com diferenças regionais muito marcantes, né? E também tenho o privilégio de fazer parte da Comissão Nacional Especializada em Hipertensão, que foi da gestão anterior, enfim, mas ressaltar que a nossa iniciativa e todos os professores que estão aqui nesse protocolo tem justamente essa diretriz de se falar uma linguagem única que pode facilitar a adoção, monitorar, digamos assim, recomendações e, num grande esforço de colaboração, também facilitar pesquisas em multicentros, digamos assim, né? Bom, evidentemente, todos nós estamos aqui pensando em pré-eclâmpsia, e é óbvio que precisamos pensar em pré-eclâmpsia quando você está no primeiro momento de assistência, seja no cenário de assistência básica ou seja no hospital, né? Lembrar, só para dizer que o que nós estamos tratando aqui, isso são as razões de morte materna, né, no Brasil. Esse gráfico, eu extraí os dados do SUS, fiz ali o cálculo das razões, e nós temos uma notícia muito ruim, porque praticamente nos últimos praticamente aqui, vamos dizer, quase, né, 5 ou até um pouco mais, né, nós tivemos uma tendência crescente, provavelmente mais por questão de subestimação, mas enfim, mas aqui a gente está num ponto de estagnação. E algumas regiões do Brasil, como a região norte, enfim, tem indicadores mostrando uma tendência de elevação, né? Então, mesmo em áreas como a região sudeste, né, ela também mostra um viés de elevação. Portanto, nós estamos hoje aqui nessa noite falando de um tema e eu espero que aquilo que se faça a seguir na assistência, isso se incorpore, porque eu tenho total convicção de que essas recomendações podem ter um impacto muito importante nesses indicadores. Lembrar que hoje não se trabalha mais com indicador de morte apenas. Morte por si só já é uma coisa absolutamente devastadora, mas lembrar que a pré-eclâmpsia ela também é responsável praticamente para cada morte, 10 mulheres entram na condição que nós chamamos de near miss, ou seja, mulheres que ficam longas permanências em unidades de terapia intensiva, não morrem, não entram na estatística de mortalidade, porém levam para o resto das suas vidas danos, enfim, definitivos, né, na sua função renal, com acidentes vasculares, enfim, com condições extremamente graves, com impacto social muito importante para as famílias e para a sociedade. E a pré-eclâmpsia, ou as síndromes hipertensivas de maneira geral, é a principal causa de prematuridade eletiva no Brasil. Existe um estudo multicêntrico que mostra que a taxa de prematuridade no Brasil ela gira ao redor de 12%, um pouco mais do que os outros países, mas é uma taxa muito parecida. E dentro desse número global, aproximadamente 30%, é quase um terço, né, um pouquinho menos nesse caso, da prematuridade que se gera em função da necessidade de interrupção da gravidez. E no caso da pré-eclâmpsia, nós vamos entender por que isso, e isso vai se manter enquanto a gente não tiver mecanismos, evidentemente, de interceptação da doença, né? Quero dizer assim que um grande desafio no Brasil, assim, nós temos protocolos maravilhosos, temos guidelines incríveis em todas as áreas que vocês puderem imaginar. É um clique, você vai lá no Ministério, você vai na Febrasgo, você vai em várias áreas, temos incríveis protocolos. Então, por que os indicadores não se movem, né? Porque existe um grande desafio, não é só no Brasil, mas no Brasil certamente em especial, que é justamente você diminuir a distância entre o conhecimento, a evidência, digamos, e a prática clínica. Esse é um grande desafio. E lembrar que os resultados eles não dependem exclusivamente do médico, digamos assim, ou da equipe de assistência, de todo o sistema. Mas, certamente, nós temos uma parcela muito importante nessas questões, né? E a dificuldade, evidentemente, você pode ter protocolos maravilhosos, mas, evidentemente, a interpretação deles pode não ser, digamos, o desejável, digamos assim. Então, essa é a nossa missão de passar, ou enfim, de discutir, de refletir sobre as recomendações mais, digamos, efetivas, né, dentro dessa área, né? Então, nós vamos falar aqui, passando, né, na fase que eu chamo de pré-clínica da pré-eclâmpsia e depois o manejo propriamente dito no momento que ela se apresenta, né?
Queria, para começar, dizendo o seguinte: definição de hipertensão é 140/90 em qualquer momento da gestação, mas eu gostaria de ressaltar aqui uma enorme preocupação com a qualificação da medida da pressão arterial. Então, lembrar aqui, esse aqui é um livro que foi produzido em 2016, né? Mas que ele mostra aqui a importância, né? Aqui para ilustrar, a importância de se adaptar o manguito na medida da pressão arterial. A medida da pressão arterial ela é uma ritualística extremamente importante, né? E muitas vezes nós terceirizamos isso. Isso define quem é hipertenso ou não, isso define quem está numa condição de emergência ou não, isso define estratégias e ações muito complexas muitas vezes. Então, isso tem que ser feito com uma padronização muito rigorosa, né? Aqui o exemplo, né, da posição adequada da mulher, né, medindo a pressão arterial, num ambiente bastante acolhedor, digamos assim. E se você não tem manguitos para fazer essa adaptação em função do perímetro do braço, a gente viu ali, né, medida de manguitos, eu me refiro ao comprimento desse manguito. Habitualmente, a maior parte desses manguitos tem cerca de 12 a 13 centímetros e que se prestam a medir com uma certa precisão perímetros em torno de 30%. Considerando que a população brasileira, mais de 50% das mulheres em idade reprodutiva estão pelo menos em sobrepeso, isso pode trazer um problema nessa medida. Então, essa é uma sugestão de uma tabela de correção desse autor, chamado Maxwell, e que notem, se a paciente é muito gordinha, você pode estar, a rigor, aumentando demais a medida da pressão arterial. Você pode estar carimbando um diagnóstico de hipertensão arterial em alguém que não é hipertensa, ela tem apenas um braço, ela é apenas mais gordinha, mas ela não é hipertensa. Isso é muito importante para essas definições. Isso sobrecarrega, inclusive, o sistema, né? Bom, as definições, elas a rigor vão passando, e elas não mudam muito, né? Assim, isso, por incrível que pareça, também, apesar de não mudar, sempre existem confusões. Mas, de uma maneira muito simplista, é assim: não tem pré-eclâmpsia quem já está hipertensa, ou seja, a pré-eclâmpsia é uma doença de gestante, portanto, uma mulher hipertensa que não está grávida não tem pré-eclâmpsia, e essa hipertensão, para você dizer que seja pré-eclâmpsia, tem que aparecer após a 20ª semana de gestação, né? E existe a possibilidade, portanto, de uma mulher ter hipertensa estar grávida, começar assim, pré-natal, tá certo? Então, essa identificação precoce, antes de 20 semanas, define hipertensão crônica. E a outra condição da sobreposição de pré-eclâmpsia nas mulheres que têm hipertensão crônica e que a pré-eclâmpsia, digamos, se sobrepõe. E o fato de ser hipertensa, por si só, já é um fator de risco para a ocorrência de pré-eclâmpsia. E lembrar aqui, a gente daqui a pouco vai falar sobre o novo conceito, né, a interpretação do ponto de vista clínico, né, do que seria a pré-eclâmpsia, e lembrar que a hipertensão gestacional seria uma situação de hipertensão leve, que é controversa, digamos assim, por não ter, digamos, proteinúria, não ter manifestações, mas eu diria que, a rigor, é o momento, é a oportunidade de diagnóstico e num amplo espectro clínico que nós podemos ter da doença, né? Muito rapidamente, então, dizer que a pré-eclâmpsia ela tem origem na placenta, ela tem vários fatores, né, que levam digamos, do estabelecimento do trofoblasto, né, num ambiente em que o sistema imunológico materno interfere nesse processo extremamente delicado, mas que dá certo praticamente em mais de 95% das vezes a espécie se garante. No número médio, isso pode acontecer em função da origem paterna, em função genética, enfim, uma complexa interação que pode resultar numa dificuldade de avanço do trofoblasto, numa dificuldade e num ambiente de hipoxia, de reoxidação, de produção de fatores angiogênicos e antiangiogênicos de fibra e levando a um processo inflamatório sistêmico e que leva a dano imuno dos órgãos, né? Então, a pré-eclâmpsia, primeiro, ela não é uma doença aguda, ela é uma doença crônica que se instala no momento da implantação. Segundo, a pré-eclâmpsia não é uma doença apenas obstétrica, é uma doença que ela leva a um processo de dano multissistêmico. E, pasmem, a pré-eclâmpsia não é uma doença hipertensiva. A pré-eclâmpsia é uma doença inflamatória. Esse é um conceito muito importante que explica uma série de dificuldades ou talvez facilite algumas questões na prática clínica. Então, ela tem uma diversa
uma diversidade de formas clínicas, com etiologia, como eu disse, não muito esclarecida, e que pode levar à morte dessa mulher por insuficiência de múltiplos órgãos. Então, ela combina esse processo inflamatório sistêmico com estático angiogênico, cujas características mais comuns são hipertensão arterial mais proteinúria após a 20ª semana de gestação. E essa é uma novidade, ela é uma coisa muito interessante, apesar do acesso não ser universal, eu diria ainda muito restrito, mas hoje se identifica, isso é uma janela de oportunidades, de se reconhecer que a formação, a liberação de fatores antiangiogênicos solúveis, que a gente chama aqui de soluble FLT, que são lançados na circulação, eles vão interferir na saúde endotelial, né? E com isso vai ter a base, provavelmente, ou apoiando, digamos, o início, o processo fisiopatológico de dano endotelial, de disfunção endotelial, de espasmo, de alteração da permeabilidade capilar, da ativação do sistema de coagulação e assim por diante. E essa relação, hoje, ela está estabelecida razoavelmente e pode apoiar bastante o diagnóstico, apesar de ainda não ter, digamos, acesso, né? Ainda universal. Queria dizer também de uma forma muito singela que a necessidade de diagnóstico de pré-eclâmpsia baseado nesse dano de órgão-alvo, ela é muito singela. Então, aquilo que acabou se consagrando, apesar do nome não adequado, de rotina DEG, pelo menos aqui em São Paulo se usa bastante, ela se restringe a poucos exames que, mesmo em cenários muito limitados, são possíveis que sejam feitos com eficiência, que é um hemograma com plaquetas, que é uma creatinina plasmática, que é um TGO, e a relação proteinúria-creatinúria, que eu vou também avançar daqui a pouquinho aqui, né? Então, lembrar que com esses exames, note, eu não falei creatinina e ureia, não falei TGO e TGP, não falei bilirrubina, não falei sódio e potássio, não falei albumina, nada. Eu falei de 3 exames singelos no plasma e 1 na urina. Vamos para frente. E lembrar que, diante de uma suspeita da possibilidade de HELP síndrome, que é uma condição em que existe uma grande, digamos, expansão e uma ativação endotelial, seria razoável, na suspeita, a solicitação da desidrogenase lática, que ela, de alguma forma, identifica a possibilidade de hemólise e se antecipa, eventualmente, essa condição temível que seria a ruptura, enfim, assim, um hematoma subcapsular hepático, né? Quando disponível a possibilidade dessa relação soluble FLT PLGF, né? Os valores de corte são interessantes em cenários de dúvida em relação à pré-eclâmpsia, por exemplo, né? Então, o valor de corte abaixo de 38 nessa relação, ela praticamente exclui pré-eclâmpsia. E se ela estiver acima de 85, abaixo de 34 semanas, muito provavelmente você está diante de um caso de pré-eclâmpsia. E se esse valor for acima de 110, no caso, se for acima de 34 semanas, seria o corte de, digamos, de definição. Existem cenários em que você tem dúvida da presença de pré-eclâmpsia. Dependendo do momento em que a paciente chega na idade gestacional, chega numa emergência, algumas não fazem pré-natal, isso pode ajudar bastante, volto novamente a dizer, ainda sem a possibilidade de acesso a todos os sítios de atendimento. Bom, diante de toda essa, iniciando, então, portanto, essas considerações, então, agora, pensando em pré-eclâmpsia, na primeira consulta, como eu falei, essa paciente pode já estar com pré-eclâmpsia e você não sabe, evidentemente, dentro desse conceito da instalação precoce. Então, primeiro, identificação de risco. Quem são mulheres candidatas a pré-eclâmpsia, né? A seguir, reduzir esse risco. Então, primeiro, a pré-eclâmpsia, apesar de ser devastadora, mas em números, ela é uma incidência pequena. E isso é um número devastador, do ponto de vista populacional, enfim, mas pequeno do ponto de vista das dificuldades dentro de rastreamento, dentro da identificação de mulheres que têm esse problema. E aqui eu tenho abandonado o termo predição de pré-eclâmpsia, porque é difícil você ter uma bola de cristal diante de uma situação tão multifatorial, com uma expressão clínica muito diversa, com momentos assim, com oportunidades muito diferentes e com diminuições, digamos assim, de impacto, eventualmente, de intervenções que não são aplicáveis em muitos cenários em escala global, eu diria, né? Então, a recomendação da própria Sociedade Internacional, ainda que se reconheça de identificar biomarcadores, poderiam, né, dizer essa mulher vai ter pré-eclâmpsia com total certeza, e isso não existe, né? Dizer que em todos os cenários de atendimento, eu estou me referindo aqui
aquelas localidades, né, com muita dificuldade, as avaliações de fatores de risco apenas pela clínica podem ser extremamente úteis. E nós temos adotado isso como recomendação aqui em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, na Cachoeirinha, enfim, como esse rastreamento, nesse momento, ser o mais pertinente e adequado para o nosso meio, certo? Então, assim, se a mulher já é hipertensa, se ela tem mais de 40 anos, se ela tem mais de 35 de índice de massa corpórea, a obesidade é um fator importante, se ela teve na família alguém com pré-eclâmpsia, se a mãe, se a irmã, se uma tia materna, né, ou uma tia irmã da sua mãe, isso pode, de alguma maneira, chamar atenção. E é um fator bastante importante aqui. Se ela está grávida pela primeira vez, as nulíparas, se ela está grávida de gêmeos, né, se ela tem diabetes mellitus com vasculopatia, né, de alguma forma isso tem uma repercussão, e pasmem, né, se ela já teve nos seus antecedentes pré-eclâmpsia. O meu professor chamava-se Di Belcadre, e ele ensinava para a gente, assim, no tempo acho que do Hildoberto, né, que quem teve pré-eclâmpsia não vai ter mais pré-eclâmpsia, ela está curada, digamos assim, de risco, e hoje esse conceito está absolutamente fora de propósito. Muito pelo contrário, é um fator de risco enorme. E o que fazer com essa identificação de risco? Só duas coisas nesse momento, só duas intervenções têm base, digamos, adequada para serem implantadas. Uma é a aspirina em baixa dose, que nós estamos arredondando, né, para 100 miligramas, isso é uma questão importante. Existe uma controvérsia na melhor posologia de aspirina, mas para nós recomendamos os 100 miligramas em função disso estar disponível nas farmácias do próprio Sistema Único de Saúde, sem a necessidade de partir, enfim, o medicamento que é sempre complicado, né, do ponto de vista operacional nesse sentido. Então, uma aspirina infantil à noite, né, uma aspirina, um AS à noite, e uma observação, digamos assim, da quantidade de cálcio que está na dieta dessa mulher. Isso é muito difícil a gente fazer. Nem sempre você tem nutricionistas, nem sempre você consegue fazer isso de forma efetiva, mas, de forma geral, existem estudos que mostram que, no Brasil, a ingestão de cálcio ela está abaixo do recomendado, que seria pelo menos 1 grama por dia. Então, de forma geral, alguns locais, como a própria Secretaria Municipal aqui de Saúde de São Paulo, ela tem oferecido, né, digamos assim, sem esse tipo de avaliação, para todas as mulheres, além da recomendação da aspirina, para as mulheres de risco, digamos assim, a dieta, ou melhor, a suplementação com 500 miligramas de carbonato de cálcio para essas mulheres tomarem ao longo de toda a gestação. Isso pode ser uma medida barata, lembrar que a aspirina e o cálcio não requer, né, recursos muito importantes, né, para o sistema e podem fazer uma grande diferença em termos de redução. Em mulheres que têm uma dieta muito pobre em cálcio, isso faz uma grande diferença, uma redução de risco bastante expressiva, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Enfim, então, existe uma recomendação baseada em evidências consistentes de, portanto, orientar a utilização de aspirina em baixa dose, 100 miligramas, e uma dieta, ou melhor, o carbonato de cálcio, pelo menos 500 miligramas ao dia. Bom, agora nós vamos para o cenário clínico. Nós estamos de alguém com pré-eclâmpsia, mas como eu posso saber quem está com pré-eclâmpsia, né? Então, aqui, de novo, né, baseado naqueles conceitos, lembrar que os conceitos de pressão arterial 140/90, enfim, após 20 semanas, e a proteinúria, aqui uma novidade também, né? Se prende muito a proteinúria de 24 horas, e hoje está praticamente sendo abandonado essa metodologia por razões óbvias, e se recomendando que se faça a relação numa amostra isolada de urina, colhida de maneira bastante cuidadosa, e dosando nessa amostra isolada a creatinúria e a proteinúria. Então, a RPC, ou seja, a relação proteinúria-creatinúria, igual ou superior a 0,3, ela tem a mesma correlação dos 300 miligramas, é o mesmo número, né, dos 300 miligramas da proteinúria de 24 horas. E 3 na relação da RPC ela tem uma correlação com os 3 gramas de proteinúria nas 24 horas, que caracteriza alguém com síndrome nefrótica. E notem, na ausência de proteinúria, ou seja, você pode ter pré-eclâmpsia, levar em conta, portanto, outras informações laboratoriais, e por isso que eu me referi naqueles exames, a contagem de plaquetas, a creatinina plasmática acima de 1,1 e o TGO, o dobro do valor de referência para aquele serviço. E notem,
Se a mulher entrou convulsionando e não tem nenhuma informação, até prova em contrário, uma mulher tendo uma convulsão, após 20 semanas, ela tem uma eclâmpsia, até que você não tenha a informação clínica mais adequada, enfim, nesse sentido. Portanto, os critérios de diagnóstico, eles são bastante objetivos nesse sentido, né? E factíveis em todos os cenários. E o que caracteriza alguém? Isso são os critérios gerais. Mas, evidentemente, um caso de pré-eclâmpsia grave, nós vamos falar sobre isso, evidente, né? São caracterizados basicamente por uma grande elevação de pressão arterial, 160 por 110, né? Com medida padrão, aqui relembrando os valores de dano sistêmico, né? Dano à atividade, ativação endotelial, ativação do sistema de coagulação, traduzido pela trombocitopenia, a insuficiência renal, o comprometimento hepático e, evidentemente, aqui os sintomas clássicos, né, de condições muito graves da doença, ok? Muito bom. Diante desse diagnóstico, o que eu faço agora? Eu tenho alguém com pré-eclâmpsia. Apesar de não se recomendar, digamos, a pré-eclâmpsia leve ou grave, mas isso na clínica a gente percebe, evidentemente. Você não pode categorizar uma mulher que está com uma eclâmpsia, né, com 30 mil plaquetas, de uma mulher que está com uma elevação de pressão arterial. Existe uma grande diferença, né, digamos, do espectro clínico, e podemos chamar de quadros mais leves, entre aspas, tá certo? Se bem que a evolução de pré-eclâmpsia pode ser instável e imprevisível. Mas, uma vez feito o diagnóstico, o elemento de conduta principal será, evidentemente, a condição clínica e a idade gestacional. E aqui, assim, de forma definitiva, não é possível alguém continuar no pré-natal, né, uma vez identificado, com pré-eclâmpsia acima de 36 semanas. A conduta é internação e interrupção da gravidez. É a indução do parto de forma ideal, digamos assim. A mesma recomendação entre 34 e 36 semanas. Não há vantagens do ponto de vista materno a manutenção da gestação. Eu estou falando de quadros leves aqui, quadros leves, né? Mas, nessa idade gestacional, se reconhece que a prematuridade tardia ainda é um problema. Então, se houver, né, possibilidade de avançar, que se faça com segurança, mas qualquer instabilidade, realmente a indicação é de interrupção da gestação. Entre 24 e 34 semanas, é evidentemente um momento que, pela prematuridade, possivelmente se justifique uma ação de observação e de condução desse caso, e nós vamos chegar nesse ponto já já. Eu quero ilustrar aqui dois trabalhos muito rapidamente, que são estudos multicêntricos na Holanda, e que testaram essa recomendação de uma conduta ativa, digamos assim. Os dois trabalhos são HYPTAT, esse aqui é o HYPTAT 1, e que coloca como recomendação a proteção materna diante de uma gestação, uma pré-eclâmpsia leve, após 36 semanas de gestação, né? E também recomendando entre 34 e 36, mas, porém, reconhecendo a ponderação das questões da prematuridade. Porém, entre 24 e 34 semanas, existe a possibilidade de qualificação desse bebê. A aplicação do corticóide antinatal, o encaminhamento, principalmente quando você está em cenários muito remotos ou muito limitados para um centro que possa receber esse bebê. Isso faz toda a diferença, você ter uma unidade de terapia intensiva minimamente o melhor qualificada possível, digamos assim. E, para isso, você precisa esperar. E muitos pacientes não conseguem esperar. A fisiopatologia avança rapidamente. Isso aqui é uma iniciativa global, né, o chamado pré-eclâmpsia, e esse é o professor Peter von Daldsen, lá de Vancouver, agora ele está lá na Inglaterra, e a Beth Payne, e esse é uma iniciativa global procurando respostas para melhor atenção efetiva para essas pacientes. E disso, nós tivemos a participação, o Brasil, nós pudemos participar do modelo, né, ou do modelo preditor, aqui sim, né, baseado no modelo matemático, que é o PIERS, né? E ele pode apoiar, digamos assim, a decisão da conduta expectante a partir de um modelo que pode oferecer, digamos assim, um prognóstico, uma chance de risco de eventos adversos em 48 horas. Esse é o modelo, né, que você, entrando nesse site, você consegue fazer isso, né? A versão aqui em inglês, a versão em português. Notar que nós precisamos utilizar as unidades internacionais. Note aqui, creatinina micromol por litro, nós não usamos esse estándar, nós usamos miligramas por decilitro. E, utilizando isso como um exemplo, né, quais são os elementos que entram no modelo PIERS? A idade gestacional, e aqui é importante ressaltar a idade, se for 32 semanas exatas, entra 0 aqui.
Se essa paciente tem dispneia, dor torácica ou desconforto respiratório, sim ou não, né? Se ela tem a saturação de oxigênio, se você tiver como medir, tudo bem, senão você assume 97. E aqui entra os valores de plaquetas, de creatinina plasmática, precisando ser 1,2 no caso, não vírgula, o valor do TGO, e quando você aperta aqui, ela calcula, e esta paciente com essas características teria uma chance de eventos adversos em 48 horas em torno de 3%. Isso pode ser pequeno, isso pode ser muito, depende do seu cenário, né? Mas com essa chance, você pode eventualmente transportar essa paciente. Você pode, talvez, assumir o risco de fazer corticoide antinatal, né? Lembrar que, nesses casos, nós estamos falando de situações graves, né? Em que a estabilidade clínica é muito grande. E quais eventos adversos eu estou falando? Eclâmpsia, acidente vascular cerebral, descolamento prematuro da placenta, coagulação intravascular disseminada, enfim. Então, essas condições, ele pode, de alguma maneira, ajudar. E notem, não é aplicável o modelo Pierce quando esse evento adverso já se instalou. Uma mulher que está com eclâmpsia, não se aplica o Pierce para avaliar quanto tempo ela consegue, digamos, avançar. Ele só se presta quando o evento adverso ainda não se instalou. Bom, uma vez admitida essa mulher, então, existe uma sequência, né? E isso pode ser fundamental para o tratamento, para a eficiência. Então, essa sequência de passos essenciais, né, crescentes, é muito importante. Esses algoritmos podem ser bastante úteis, né? Então, proteger as vias aéreas, né, a oxigenação para essa paciente, né? Se você colocar uma máscara, né, de oxigênio, né? Você reduzir risco de quedas. Cuidado que essas mulheres podem vomitar se ela tiver uma eclâmpsia, por exemplo, e a causa de morte é a aspiração desse vômito, né, digamos, né? Acesso venoso periférico imediatamente e já coleta imediata desses 3 exames que eu me referi. Um hemograma com plaquetas, um TGO e uma creatinina. Ponto final, né? Aplicação da sonda vesical, o monitoramento do volume, que será importante, e uma coleta de amostra para a dosagem da RPC, digamos assim, né? A seguir, a aplicação do sulfato de magnésio. Nós recomendamos, e vamos falar sobre esse detalhe, a recomendação é sulfato de magnésio inicialmente e, a seguir, se necessário, hipotensor de ação rápida, né? Se essa mulher tiver com menos de 34 semanas, aplicar a primeira dose de corticoide antenatal e ganhar algum tempo, eventualmente, avaliar a seguir as condições desse bebê com as ferramentas que você tiver, o perfil biofísico, o Doppler, enfim, tudo isso vai ser muito importante, porque muitas vezes a necessidade da interrupção é um feto que está numa condição terminal, digamos assim, né? Se for o caso, aplicar o Pierce, né? Eu não tô falando aqui de eclâmpsia, ok? Estou falando de situações de pré-eclâmpsia grave, onde ainda o desfecho não se instalou. E a partir daí, o que nós vamos fazer? Que parto? Quando? Aonde? Como nós vamos fazer? Né? Então, essa é uma sequência. Esses são os esquemas de sulfato de magnésio, que são clássicos. Né? Esse é o esquema intramuscular e que tem ainda a utilização, principalmente em cenários que você vai transferir a paciente, se você não tiver como garantir o controle, digamos, do transporte, né, da infusão do sulfato, mas a imensa maioria dos locais usam o sulfato de magnésio exclusivamente endovenosa, né? E aqui nós recomendamos o uso, a gente sabe que muitos locais usam 1 grama por hora, nós recomendamos 2 gramas por hora, utilizamos na Escola Paulista, enfim, na Cachoeirinha, pela maior possibilidade de concentração adequada, digamos assim, né? Então, lembrar que essas são possibilidades de formulação, lembrar que muitos locais não têm sulfato de magnésio a 50%, tem a 20%, pode ter inclusive a 10%, então é importante esse cálculo ser feito. E lembrar que o controle fundamental é através da diurese, né? Se essa mulher estiver urinando pelo menos 25 a 30 ml por hora, eu diria que a concentração ela está dentro dos valores de normalidade. E volto a dizer aqui, uma outra questão fundamental hoje, assim, se defender o uso liberal do sulfato de magnésio. Hoje, se existe essa recomendação, o sulfato de magnésio ele pode ser usado de forma liberal e ela ajuda, ela previne a ocorrência de eclâmpsia e se associa com menor morbidade materna, mesmo que você precise parar depois. Mas o sulfato de magnésio, por via das dúvidas, está indicado e não é sinônimo de resolução da gravidez. Ela faz parte de um conjunto de ações de estabilização dessa paciente, né? Então, lembrar que
a diurese será importante, e o sulfato de magnésio, de início, ele tem um efeito, digamos, entre aspas, hipotensor. A paciente tem uma sensação de calor, de rubor, pode cair uma vasodilatação importante, né, pela ação do sulfato ali, sendo antagonista no cálcio, mas ela é uma ação, digamos, fugaz. Ele não pode ser considerado um hipotensor. E, se necessário, nós vamos introduzir o hipotensor de ação rápida aqui, né? A maior experiência clínica é a hidralazina, mas é admissível, dependendo da experiência clínica, que se usa a nifedipina ou mesmo nitroprusiato de sódio, principalmente em situações em que essa mulher está com uma descompensação cardiovascular, com edema agudo de pulmão. Aliás, eu diria que o nitroprusiato de sódio é a primeira alternativa nessas condições, né? E o que nós vamos fazer? Qual é o alvo de pressão arterial? É manter essa mulher com pressão sistólica abaixo de 150 e pressão diastólica abaixo de 110. E essas medicações, no caso a hidralazina, ela vai precisar ser repetida provavelmente em um intervalo de 4 a 6 horas, porque essa é mais ou menos a meia-vida que essa droga tem. É importante que se mantenha essa pressão arterial nesses níveis, né? Para o parto, paciente com pré-eclâmpsia grave, realmente eu diria que é muito difícil, diferente da pré-eclâmpsia leve, em que você pode ter tempo de investimento numa indução do parto. Naqueles 2 estudos holandeses que eu me referi, as taxas de cesárea em pré-eclâmpsia leve foram de 18%. Eu falei taxa de cesárea, não falei taxa de parto normal, né? Então, é perfeitamente possível investir no parto normal nessas mulheres. Mas nos casos graves, infelizmente, às vezes o tempo ele é uma variável absolutamente fundamental e nem sempre as pacientes toleram 24, 48 horas, enfim, que é o tempo necessário para as ações, né, de indução do parto serem efetivas, né? Então, lembrar que a antecipação é muito importante para você não ter contagem de plaquetas abaixo de 100.000, se possível, porque isso impacta, inclusive, na anestesia. Existe uma contraindicação de punções em função dessa contagem de plaquetas, e uma anestesia geral é um complicador a mais. O momento da intubação significa picos hipertensivos, isso evidentemente demanda muito mais problemas, além da depressão neonatal, então isso começa a somar problemas, né? Da mesma forma, a questão da incisão da pele, né? Mulheres eventualmente com plaquetas baixas, ou você pode optar por uma incisão longitudinal, e principalmente quando você vai fazer uma interrupção muito precoce, em que o segmento está muito mal formado, digamos assim, e você vai precisar utilizar uma incisão longitudinal no útero, uma incisão segmento corporal, que vai facilitar o acesso à cavidade uterina e a extração de um feto, muitas vezes em apresentação anômala. E lembrar que essas mulheres, por dano, a fibra muscular uterina também está sofrendo por esse dano endotelial, por essa hipoxia evidentemente universal, e às vezes você tem um descolamento prematuro da placenta para atrapalhar ou agravar mais ainda a situação. E lembrar que nessa situação, você evitar uma esterectomia numa nulípara, imagine, aplicar, por exemplo, suturas hemostáticas, como a técnica de Beliche, que podem evitar, né, assim, uma esterectomia numa mulher com perfil, com uma história que vai afetar a história reprodutiva dessa mulher, né? E, caminhando aqui já para o final, lembrar sobre o puerpério, né? O momento do puerpério é uma condição habitualmente negligenciada nessas condições. E um número expressivo de mulheres morre no puerpério e não durante a gestação ou o parto. Então, aquela percepção de achar que a pré-eclâmpsia sara, cura, quando você tira a placenta, ela é absolutamente equivocada. Muito pelo contrário, as primeiras 72 horas podem ser críticas, com piora da condição materna, incluindo a possibilidade de eclâmpsia puerperal. Então, nesse sentido, agora eu estou me dirigindo aqui às mulheres grávidas, graves, né, melhor dizendo, quero ressaltar a importância da manutenção do sulfato de magnésio. Recomendaria pelo menos 24 horas, não tem pressa de suspender o sulfato de magnésio, não há nenhum demérito, né, na ampliação, mesmo que essa mulher saia de ilho, mesmo que essa mulher eventualmente comece a se alimentar, não precisa suspender o sulfato se você estiver ainda diante de alguma instabilidade. Um volume muito importante, você tem que equilibrar
nesse volume e o balanço hídrico, lembrando que se você oferecer oferta muito generosa, essa mulher vai ter um edema pelo dano endotelial, e se você oferecer de menos, essa mulher vai ter dificuldade de perfusão tecidual. Então, o balanço hídrico é importante, uma oferta em torno de 2.500 para uma adulta, digamos, em torno de 70, 80 quilos. Algumas mulheres mais pesadinhas vão precisar de mais volume, né? A adequação da dor, isso é um fator importante, né, da manutenção da pressão arterial. A dipirona é uma excelente alternativa, desde que você use com doses adequadas, né, de 30 a 50 miligramas por quilo, por dose. Lembrando que você pode utilizar, por exemplo, até 8, até 10 gramas por dia, dose máxima nas 24 horas. Não utilizar de nenhuma forma anti-inflamatórios não hormonais em mulheres com dano renal, isso é um absurdo. Tá certo? E manter a pressão arterial dessa mulher nos mesmos níveis que eu já me referi, abaixo de 150 e abaixo de 100. Usando agora os hipotensores de maior familiaridade. Evidentemente que, no primeiro momento, você deve focar apenas usando ainda os hipotensores de ação rápida. E, na medida que essa mulher tiver condição de usar medicação oral, introduzir aqueles que vocês tenham mais familiaridade. Nós temos mais familiaridade com a metildopa, em dose máxima de 2 gramas, associado à nifedipina ainda, com doses que podem chegar a 80 miligramas. Pode usar outros hipotensores? Pode. Né? Lembrar que aqueles que atuam, né, na enzima de conversão de angiotensina ou bloqueando os receptores, eles podem, em tese, diríamos assim, eles são toleráveis na utilização, porém, existem algumas reservas, principalmente em bebês prematuros, do ponto de vista da lactação. Se houver a lactação, esses bebês, evidentemente, podem e precisam ser monitorizados, principalmente os prematuros, e a prematuridade é um evento bastante comum. Agora, se for o caso, né, se essa mulher tiver um benefício dessas drogas, como eu disse, se puder evitar, melhor. Se não, elas são, como eu disse, toleradas nesse momento, ok? E aqui, voltando, né, lembrar que naquelas mulheres que, lamentavelmente, não irão amamentar por alguma razão, o bebê morreu, enfim, lembrar que, em nenhuma hipótese, usar nessas mulheres inibição farmacológica. Eu me refiro aqui à bromocriptina, por exemplo, as drogas que são utilizadas habitualmente pelos riscos, né, de distúrbios cardiovasculares agudos que podem, inclusive, matar essa mulher. Ou não só a mulher com pré-eclâmpsia, existem descrição de eventos adversos, né, com essas drogas e que nessas pacientes em particular não devem ser utilizadas, né? E assim apoiar essa condição com o enfaixamento que é bastante efetivo, digamos assim. A pressão arterial é importante, mas o que vai realmente monitorar será a evolução laboratorial. A pressão arterial ela também pode sofrer alterações, pode até piorar, não pela doença, mas pelo retorno de líquidos do extravascular para o intravascular, e mesmo gestantes, isso a gente observa na prática clínica, mesmo mulheres não hipertensas, não é raro você ter uma discreta elevação de pressão arterial no período do puerpério por essa mobilização de líquidos. E nessas pacientes isso pode ser bastante expressivo. Mas o controle da pressão adequada e a observação que as plaquetas estão subindo, a transaminase está caindo, a função renal está melhorando, isso é muito importante, isso é uma informação bastante rica e tranquilizadora. E a alta dessas pacientes, evidentemente, ela tem que ser estendida, né? Você precisa de observação cuidadosa dessas mulheres, né? Então, acho que é importante ressaltar esses aspectos do ponto de vista de uma questão global, né? Estou tentando passar o tempo, enfim, né, não passar do tempo, e lembrar por último, essa é a o último slide, né, e dizer que a pré-eclâmpsia, eu poderia ficar a noite inteira aqui com toda a tranquilidade, viu, Renato, viu, Jailson, mas não vou poder, né? Vocês não vão me deixar, mas, e ninguém vai aguentar. Queria lembrar também que a pré-eclâmpsia hoje é reconhecida como uma doença que vai impactar toda a vida das mulheres, né? Podemos mostrar muito rapidamente aqui, né, que a situação, essas mulheres, principalmente aquelas que tiveram pré-eclâmpsia precoce, né, e grave, elas têm menor expectativa de vida, elas têm maior chance de doenças cardiovasculares no futuro, de terem dano renal, insuficiência renal definitiva, né, falência renal total, problemas do ponto de vista
de doenças oculares, digamos assim. Então, essas mulheres precisam ser acompanhadas agora por nós, ginecologistas, ao longo de toda essa vida dessa mulher, procurando, né, retirar fatores de risco modificáveis e identificando, evidentemente, se ela está hipertensa, se ela está diabética, se ela está com algum problema de visão, se ela está com algum dano renal e, periodicamente, tentar e oferecer qualidade de vida para essa mulher ao longo do tempo, né? Queria dizer que isso em escala, espero que a sociedade se sensibilizem, muitas áreas se sensibilizam. Esse ano tudo isso foi prejudicado, né? Mas lembrar que dia 22 de maio de cada ano foi escolhido como o Dia Mundial de Sensibilização da Pré-Eclâmpsia, e também esse ano seria o ano do Congresso Mundial da Sociedade Internacional, que seria em Nara, lá no Japão, todo mundo animado, né, para ir para o Japão, enfim. E ele foi lamentavelmente cancelado, e com uma data, tudo foi cancelado no Japão, né, inclusive até a Olimpíada, mas com uma data a ser confirmada para o ano que vem, que eu espero que se confirme quando o mundo voltar ao melhor normal possível, né? Então, essas são as minhas considerações. Espero não ter me alongado demais e fico absolutamente à disposição para trocar experiências, enfim, e responder perguntas que eventualmente surjam. Muito obrigado pela atenção de todos. Professor Renato, inicialmente agradecer enormemente pela explanação, pelo conhecimento teórico prático sobre o tema. E a gente vai abrir para as perguntas. Temos umas 3 perguntas no momento, mas quem tiver pode fazer, a gente tem alguns minutos. E o Alberto pergunta, não sei se você está vendo a pergunta, professor Nelson, que idade gestacional iniciar o AS e o cálcio, na sua opinião, frente ao que você demonstrou? Abri aqui o chat. Alberto, o mais precoce possível, né? Uma vez identificada a gravidez, né? O ideal é que mais cedo melhor. De forma geral, a aspirina se recomenda, enfim, é um temor justificável, né? Em função do risco de um abortamento, não da aspirina, mas de acontecer dentro da população geral. Mas não há nenhum problema de se iniciar a aspirina e o cálcio antes de 12 semanas. Na maioria das vezes, até pelo momento que a paciente começa o pré-natal, frequentemente a gente vai estar dentro dessa idade gestacional. Então, a partir de 12 semanas, aspirina 100 miligramas e pelo menos 500 miligramas de cálcio diariamente, né? Eu estou vendo outras perguntas aqui. Eduardo, posso ler respondendo ou não? O Eduardo pergunta sobre o uso de sulfato de magnésio no pré e no pós-parto, professor Nelson. Quantos ciclos até... Aqui ele quer falar sobre o tempo, aqui, acredito, né? Olha, aqui está perguntando quantos ciclos de sulfato, né? Bom, nós utilizamos sulfato exclusivamente endovenoso, então nós não chamamos de ciclo, né? Ou seja, feita a dose de ataque na primeira pegada, digamos assim, essa mulher vai usar constantemente uma infusão que vai oferecer 2 gramas por hora, no nosso caso, no nosso protocolo aqui, né? Então, essa é a questão. Então, ela vai continuar a manutenção, né? Uma infusão contínua por 24, 48 horas, enfim, dependendo do seu cenário clínico. Bom, em relação notem, assim, o sulfato de magnésio ele não está necessariamente vinculado à questão do hipotensor, mas, evidentemente, essas mulheres, se elas ultrapassarem os 160 por 110, enquanto você não tiver esse ajuste, é recomendável que você mantenha o sulfato de magnésio. E o nível de pressão arterial também depende da mulher que você está atendendo. Esses níveis mais explosivos, em geral, são de mulheres hipertensas crônicas com pré-eclâmpsia sobreposta. Então, é um grupo de mulheres, né, vulneráveis, evidentemente, mas a resposta aos hipotensores, ou essa sobreposição explosiva, pode demorar mais para retornar, digamos assim. Agora, eu diria que, junto, né, daquela linha tênue, né, de segmento, as variáveis importantes seriam, evidentemente, tentar atingir quantos hipotensores você julgar necessário, tá certo? Não existe nenhuma recomendação que eu não possa usar 2, 3 ou 4 hipotensores, né? Isso chama atenção, mas
não é um problema, digamos assim, mas a outra variável importante é você observar a cada dia, digamos, o que está acontecendo com os exames. Se você tiver essa curva de declínio, tá certo? Isso é um bom sinal, apesar da pressão arterial ainda não estar, digamos, nos valores que você gostaria que seriam realmente desejáveis, tá certo? A pergunta da Gabriela é que a gabergolina também se associa a eventos cardiovasculares agudos. Então, para essas pacientes em especial, se reconhece realmente a ação, né, efetiva, elas são potentes drogas, né, para esse tipo de ação, mas em função desses eventos e da possibilidade de agravamento de um quadro, digamos, de hipertensão, elas não devem ser utilizadas. Tira a tela, não entendi. E tem uma outra pergunta sobre fatores de risco se identifica para utilizar o AS e o carbonato de cálcio. Apenas um fator, dois fatores, e quais são os mais relevantes, professor? Olha, assim, isso também é bastante controverso, digamos assim. Isso tem que ser negociado. Notem, né? Nós não estamos curando para a eclâmpsia. Nós estamos, provavelmente, o fato de você alertar uma mulher linda, jovem, feliz, e na maioria das vezes é isso que acontece, né, que está começando o seu pré-natal, nós não devemos aterrorizá-la sobre essa questão. Mas é importante dividir, né, compartilhar, e o fato de você ter prestado atenção nesse fator de risco, mesmo isolado, isso já é um grande passo para que você, de alguma forma, pense em eclâmpsia e haja no momento oportuno, né? De forma geral, também não é proibitivo você, digamos, utilizar baseado num único fator de risco, né? Não é, mas de forma geral, eu tenho recomendado que, independente de você ter alguns mais ou menos, digamos, importantes, né? Eu diria que mesmo a nulípara negociada, digamos assim, com ela, eu não vejo por que não utilizar. E a recomendação de cálcio é para todas, né? Eu diria que para todas, independente até quase que do risco, né? Agora, é óbvio que se teve uma mulher que teve pré-eclâmpsia na alta gestação, eu diria que isso é inegociável, digamos assim. Até porque essa mulher chegará no pré-natal com um trauma, né? Com uma história anterior. Mas eu diria o seguinte, e se você quiser, então, ser um pouco mais purista, você usaria dois fatores de risco, talvez, dentro desses. Esses não são todos, né? Isso aqui são os principais que eu me referi. Nessa referência tem os outros fatores. No nosso próprio manual da Febrasgo, enfim, nós temos a literatura que amplia isso, mas depende muito do seu juízo clínico. Não tem uma fórmula definida nessa questão. Okay? Eu diria que, por via das dúvidas, use, né? Principalmente no cenário onde nós trabalhamos. Alertar essa mulher e ela saber que ela está tomando um comprimidinho à noite, porque não tem efeitos colaterais, digamos assim, relevantes, e sabendo por que ela está tomando aquilo, qual a importância dela fazer isso, isso é um grande avanço do ponto de vista de sensibilização e de proteção. Deixa eu fazer duas intervenções aqui. A primeira é pedir para as pessoas que estão fazendo a pergunta no bate-papo transferir a pergunta para o QIA, porque senão enlouquece aí o Dr. Jailson, porque a gente não consegue ficar abrindo as duas janelas ao mesmo tempo. Então, por favor, transfiram as perguntas para o QIA, que fica mais fácil da gente ordenar. A segunda questão, Nelson, que o tira-tela que te pediram, é para você tirar o compartilhamento da tela, porque aí a gente consegue te ver de uma forma maior, que a gente está te vendo numa janelinha pequena. É para fechar os slides, né? Então tá bom, isso, vou fechar. Você ir lá no compartilhamento e cessar. Provavelmente está em cima no seu... Já achei aqui. Isso. Tá, e okay. A última coisa, eu tomei a liberdade, Jailson, sei que você que está presidindo, claro, de convidar o professor Evaldo Trajano para nos falar um minutinho sobre a campanha que a SBOS está fazendo do rastreamento no primeiro trimestre. E aí é até bom que o Nelson dá a opinião dele a respeito desse evento aí. Eu não sei se eu consegui tirar a tela, deu certo ou não? Deu certo agora, professor. Então tá. Eu que tirei. Olha,
Eu tô lidando com a burrice há 60 e tantos anos e tá difícil, viu? Mas obrigado, Renato. Boa noite, professor Nelson, tudo bem? Parabéns pela aula. Jailson, Olá, como é que boa está noite. nosso glorioso Piauí? Tudo bem? Tranquilo? Tá tranquilo, Evaldo. Que bom. Muito Professor, prazer. Prazer meu, sempre um prazer vê-lo falar. Eu estava aqui em casa, tranquilo, o Renato me pegou, né? Eu estou entrando meio que papagaio de pirata. E eu achei algumas coisas muito interessantes na sua abordagem. E não sei se o senhor sabe que ano passado a SBUS, a Sociedade de Ultrassom, encampou uma campanha para preconizar o rastreamento da pré-eclâmpsia baseado no modelo que a FIGO preconizou, né? Utilizando a história materna, utilizando Doppler velocimetria e, se possível, fatores bioquímicos, né? A gente sabe que o Brasil, nós temos uma população extremamente diversa, né? Como o senhor colocou muito bem, nós temos talvez um grande parte da população que não tem acesso nem muitas vezes ao pré-natal ou ultrassom, e uma parte da população que faz uma medicina comparável à Europa, né? Então, nós temos Brasis diferentes em termos de medicina. E eu queria ouvir a opinião do senhor, porque uma das dificuldades que se tem em relação a essa implementação é que a gente tem a Febrasgo, né? E a Febrasgo, mesmo com a recomendação da FIGO no final do ano passado, como uma boa prática, encampar esse rastreamento, incorporando mais fatores, né? Não só os fatores clínicos de risco, como a pressão arterial, se não tiver o Doppler, se eu tiver o Doppler, eu acrescento o Doppler, se eu tiver também fatores bioquímicos, a gente consegue tratar. O que o senhor acha? Porque, na realidade, assim, a gente sabe que a pré-eclâmpsia ela é multifatorial, né? Então, em sendo multifatorial, se eu vou tentar, né, predizer ou identificar fatores de risco, se a gente se ater apenas a um parâmetro, a minha sensibilidade é muito baixa, né? Então, hoje, pelo menos o ASPRE trouxe algumas noções importantes em relação a essa perspectiva, né? Então, por que a gente não aborda tudo isso de uma forma geral? O que o senhor acha dessa implementação no Brasil? Obrigado, viu, professor? Excelente aula, viu? Olha, eu que agradeço, viu, a sua generosidade e a possibilidade de compartilhar as ideias aqui. Notem, existem vários pontos, né, que tirando a questão do puxa para cá, puxa para lá, enfim, eu diria o seguinte: primeiro, né, a própria FIGO, nas suas recomendações, ela coloca lá, aliás, eu não sei se já foi publicado na RBGO, mas o nosso grupo, a comissão, ela encaminhamos uma publicação para a RBGO do porquê que nós recomendamos, né, que, por enquanto, o rastreamento não, né, digamos assim, a avaliação de risco seja por fatores clínicos, justificando, inclusive, dando uma dissecada no próprio ASPRE, né, que tem limitações, né? Quando a gente olha, né, quando você afunda, né, você vai aprofundando as camadas, existem algumas vulnerabilidades, digamos, no trabalho, enfim, que claro que é muito bem intencionado, obviamente. Todo louvor aqui ao Daniel Nick, né, que é um brasileiro, né, na ponta, isso é espetacular. Aliás, o chamado de professor Daniel, mas o Daniel foi um médico preceptor da Cachoeirinha. Tenho muito orgulho, né, de ver o Daniel nessa posição. Mas o que eu queria colocar é o seguinte: essa posição, como eu disse, a FIGO até coloca que é possível que os cenários adaptem isso, porque não dá para dizer que isso seja utilizado em escala global por essas razões que você colocou. A segunda coisa muito importante, assim, isso não quer dizer que não existe espaço para pesquisa. Então, a sua iniciativa, a iniciativa da sociedade, é absolutamente louvável, mas absolutamente necessário que se aferre a uma metodologia rigorosa do ponto de vista de critério de diagnóstico, que esse é um grande problema por causa dessa visão hoje da pré-eclâmpsia. Então, esse rigor de dizer o endpoint, isso é pré-eclâmpsia ou isso não é, essa é uma grande dificuldade reconhecida, né? Então, isso é muito importante. A segunda questão é a seguinte, que você traz, eu não sei qual é a população, se você está exclusivamente trabalhando com o pessoal, pacientes do Piauí, ou se isso é escala nacional, eu não tenho o detalhamento. Mas, evidentemente, eu também entendo que é muito também, a gente tem que ter muita cautela quando resultados de uma população possam ser aplicadas em outra população. Eu entendo que existem questões, eu diria que para o próprio Brasil,
né? Uma mulher do Piauí, com seus hábitos incríveis, a sua cultura, a temperatura do Piauí, enfim, é muito diferente de uma mulher lá em Porto Alegre, por exemplo, né? Então, isso é outro aspecto muito importante, né, do ponto de vista de epidemiologia clínica, que não pode ser perdida de vista. Agora, eu reconheço e louvo, inclusive, acho que tem que ser incentivado pesquisa nessa direção. E eu tenho um outro ponto também importante a colocar. O foco é salvar as mulheres. Esse é o foco, né? Não estou falando aqui de interesses, digamos, né, corporativistas, enfim, né, de laboratórios que vão eventualmente, puxa, que bom, vamos... Isso, não estou nem falando sobre isso. Mas uma coisa muito importante, talvez seja, depois dessa recomendação, você cria uma informação e você precisa testá-la. Porque quando você lança um paper dizendo que reduziu naquela população, é quase como se você estivesse fazendo uma fase 3 ou 4, digamos, de uma intervenção. Você precisa testar isso na prática e ver se... Porque muita gente na segunda-feira vai começar a gastar uma fortuna sem saber exatamente qual será o impacto disso, né? Nós estamos falando de vacina. A Unifesp, por exemplo, está envolvida agora na fase 3 da vacinação, dessa vacina, que entre centenas, né, que estão aí na... Mas as pessoas, às vezes, fantasiam achando que aquilo resolve o problema. E nós somos longe dessa solução. Então, primeiro, acho que tem que fazer. Acho não, né? Tenho convicção. Parabéns, né, por estarem tendo essa iniciativa, mas a minha reflexão seria desse cuidado metodológico e, a seguir, testar esse modelo do ponto de vista da sua efetividade, evidentemente, e também, a gente não pode esquecer, eu falei inicialmente, eu quero que isso seja aplicável em cenários e acho que é fundamental, junto do grupo que pesquisa, ter alguém que seja capaz de fazer análises econômicas dessas intervenções. Análise de custo e efetividade, né? Uma morte não tem preço, evidentemente, mas acho que com essas ponderações, né, e essas considerações, eu acho que, assim, no Brasil, em especial, nós temos uma capacidade de pesquisa hoje muito boa, apesar das dificuldades. Trabalhar em rede, né? Assim, nós estamos falando alguém, né, com muito prazer de falar alguém no Piauí, estamos tão longe e podemos, de alguma forma, trabalhar em rede e temos resultados muito importantes que sejam, digamos, customizados para a nossa população, em todos os sentidos. Perfeito. Suas colocações sempre muito precisas. E a gente tem novidades muito boas, né? A gente está, não sei se o senhor sabe, que a USP de Ribeirão Preto está capitaneando exatamente um trabalho nesse sentido, para tentar trazer esse modelo para a população brasileira, né? Um estudo multicêntrico que o Renato está participando, aqui em Brasília, a UNB, né? Nós estamos participando também. Não sei se o Piauí está participando já isso, para fazer exatamente o quê? Tentar trazer esse modelo para ver se aplica à nossa população, né? Tão importante quanto isso, talvez seja o ponto, talvez o maior calcanhar de Aquiles, é exatamente a qualificação dos profissionais que vão exercer essa metodologia. Eu acho que isso alguém tem que assumir essa qualificação para que a gente possa ter bons resultados. Eu falo muito, então eu vou parar por aqui. Renato Jailson, o pessoal, para responder as perguntas. Professor Nelson, muito obrigado, viu? Um prazer enorme sempre ouvir o senhor. O prazer foi todo meu e volto a dizer, parabéns. O meu professor também, hoje nós estamos, infelizmente, né, celebrando não, né, fazendo uma elegia aqui ao professor Hildoberto, né, mas eu também, há poucas semanas, também perdi o meu professor querido, o professor Camano, né, e que é uma figura, eu considero um pai, né, também. E o professor Camano, ele era muito divertido, enfim, ele dizia o seguinte, que não existe na pesquisa tema esgotado, existe pesquisador cansado. Então, eu assim, acho muito positivo essas iniciativas e enfim, acho que lá em Ribeirão, inclusive que acho que está nessa é o Fabrício, né? O Fabrício que veio da Austrália, enfim, também nosso amigo. Então, eu acho muito importante, como dizer, de ter esse pacote, né, muito bem colocado, né? Ótimo. Com essas explicações, a gente respondeu várias perguntas, tinham vários participantes que perguntaram sobre a importância do doplo das uterinas como fator preditor, né, juntamente com o morfológico do primeiro trimestre. Acho que o Evaldo falou muito bem e as suas ponderações, professor, são muito pertinentes, porque a padronização da metodologia ela é algo muito importante
dentro de qualquer método. E o método ultrassonográfico, mais ainda, é um método relativamente novo e que essa padronização se faz necessária. Olha, eu queria dizer em relação à questão do uso do Doppler, né? E quando a gente estava aqui trocando uma figurinha, tem a questão seguinte: é assustador a qualidade, se é que a gente pode chamar de qualidade, de pessoas que se chamam ou se auto-intitulam ultrassonografistas no Brasil. É assustador, né? E eu já tive, por exemplo, experiências de ir para fora de São Paulo e outros lugares, e mesmo em São Paulo, tá certo? Esse é um grande problema. Esse é um grande problema, porque eu me lembro da época, imagina, eu fiz ultrassom durante 20 anos, né? Trabalhava num laboratório chamado Lego, aqui em São Paulo. Não existia, para vocês terem uma ideia, não tinha ultrassom transvaginal na época. Imagina como eu comecei a aprender fazendo, enfim. E nem ultrassom morfológico, porque para nós sempre o ultrassom foi morfológico, né? A gente identificava um anencéfalo, a gente identificava uma oligidramenia, enfim, isso se expandiu. Eu estou falando isso porque eu me lembro da época em que começou, era a professora Maria de Lourdes Brizot, que começou, ela coordenou aqui no Brasil, acho que no Brasil, em São Paulo, desculpe, eu não tenho, a questão da padronização da medida da translucência nucal. E eu me lembro disso, que para aquele que quisesse participar, tinha que fazer uma espécie de um teste prático, mostrar a prova e não sei o quê, para como é que estava a medida, para aí sim ele se habilitar à medida. E, lamentavelmente, a gente solta o rojão e sai correndo atrás da vara. Então, tem muita gente que não sabe fazer Doppler da artéria uterina, não é capaz de insonar de uma forma adequada, não é capaz de olhar floresta. E o ultrassonografista em obstetrícia, ele não é um medidor, ele é um interpretador. Ele tem absoluta responsabilidade de tranquilizar e não aterrorizar os pacientes. Isso é um elemento fundamental. E eu volto a dizer, com muita tristeza e preocupação, e sentir na pele isso muitas vezes, né, o quanto é difícil você colocar isso na prática clínica. E, lamentavelmente, né, as pessoas fazem isso, produzem laudos absolutamente equivocados, sem esse rigor, digamos assim, de certificação técnica. Isso é profundamente lamentável. Então, eu diria o seguinte: enquanto esse cenário não mudar, né, eu não recomendo que se use o Doppler da artéria uterina. O Brasil, isso que foi colocado aqui, de se estar rastreando essa possibilidade, porque o Doppler da artéria uterina sozinho também praticamente não entrega mais nada, além daquilo que a gente tem na clínica. Portanto, eu faço aqui uma defesa. Pesquisar, avaliar, como foi colocado, é absolutamente louvável, mas enquanto nós não tivermos respostas, não há por que colocar isso na prática clínica. Então, existe uma ansiedade enorme de fazer procedimentos, de gastar. Pacientes pagam muitas vezes para fazer um ultrassom, aquela pobre mulher, para fazer um negócio lá que ela não tem condições, uma esperança, e que quem faz esse exame não tem a menor qualificação, ele mal sabe ligar o aparelho. Então, esse é um alerta muito importante. Então, quem perguntou o que eu faço com o Doppler, a minha sugestão é: não faça, aguarde, espere os grupos de pesquisa brasileiros que estão trabalhando sério aqui no Brasil trazerem respostas, para que aí sim, baseado numa evidência consistente e customizada para a nossa realidade, e que tem que atingir aquela pobrezinha que mora lá no sertão interior do Piauí e aquela que mora na Avenida Paulista, em São Paulo, ou nos Jardins, enfim. Eu acho que isso é uma essência fundamental. Eu acho que inserir isso no Sistema Único de Saúde, com toda essa questão, é essencial. Volto a dizer, enquanto nós não tivermos dados brasileiros, não peçam Doppler da artéria uterina para rastrear para a eclâmpsia. Eu não peço. Ótimo. Professor, algumas perguntas, várias já foram respondidas nessa sua colocação, que é muito pertinente e importante. Só dando seguimento para a gente tentar finalizar algumas perguntas. Houve uma pergunta sobre a importância do ácido úrico dentro da rotina laboratorial, se tem valor ou não incluir o ácido úrico. Ok. Olha, assim, o modelo Pierce, ele foi feito de uma maneira muito interessante. Então, eu vou começar contando o Pierce para depois o ácido úrico, né? O ácido úrico, ele ainda tem
né? Isso também é uma condição que em muitos lugares, alguns países, né, utilizam o ácido úrico e ele parece realmente ajudar na correlação para o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Porém, na medida que esses conceitos foram se modificando, ele perdeu, digamos assim, a sua sensibilidade. A rigor, ele ilustra um dano renal, como hoje a proteinúria se coloca. Então, quem viu lá e pode ter ficado, meu Deus, mas pré-eclâmpsia sem proteinúria é exatamente isso, né? Então, esse open-minded a gente tem que levar em consideração. Em alguns lugares, se você tem o ácido úrico, e ele pode ser útil nessa questão. Eu volto a dizer aqui, apelando para o modelo Pearce. Esse modelo foi feito um modelo matemático, numa associação com a Universidade da Colômbia, em Vancouver, né, da Colômbia Britânica, enfim. E o que foi feito? Vários locais com uma grande experiência, com um número grande de pacientes. Por exemplo, nós entramos com a Cachoeirinha, com um número muito grande, lá praticamente dia sim, dia não, você tem pelo menos um caso de pré-eclâmpsia. E outros lugares, né? Na China, no Paquistão, na Índia, esqueci algum lugar, na China, acho que já falei, né? Então, toda essa informação clínica e laboratorial, obedecendo às rotinas de cada local, foram colocadas nesse modelo e se identificou que alguns exames se correlacionam com outros. E foram esses 3 que foram selecionados. Notem que no modelo Pearce não entra a proteinúria, por exemplo, né? Hoje, inclusive, a proteinúria, uma vez identificada, ela nem precisa mais ser monitorada. Não tem mais necessidade no acompanhamento do pós-parto ou ao longo da internação, ficar pedindo proteinúria toda hora. Se você já fez a identificação, significa tem dano, isso é suficiente. Os outros 3 exames, a plaqueta, o TGO e a creatinina, são mais sensíveis para você olhar isso nesse modelo, digamos, de avaliação de risco. Ok? Mas dependendo do cenário que você tiver, não é nenhum absurdo usar o ácido úrico, ok? Mas eu recomendaria que fosse também colocado sobre essa atual. Professor Nelson, uma outra pergunta que se repetiu algumas vezes aqui foi sobre a decisão do número de antipertensivos, né? Se essa quantidade de antipertensivos de classes diferentes seria um indicador de interrupção. Qual seria seu posicionamento sobre essas classes de qual a quantidade máxima para a decisão de interrupção da gravidez? Olha, eu não diria que a decisão é baseada no número de hipotensores, mas eu acho que, volto a dizer, a pressão arterial é um elemento de conduta. Além desse elemento de conduta, você vai ter a clínica, você vai ter os antecedentes dessa mulher, né? Dependendo de quem é essa mulher. É uma hipertensão crônica que tem antecedente de DPP, sei lá o quê, né? Já teve eclâmpsia. Então, é olhar a floresta, né? Então, a condição clínica dessa mulher, quem é essa mulher, os dados laboratoriais, a idade estacional, evidentemente, tudo isso será colocado, digamos, nesse liquidificador, digamos assim, né? Então, às vezes, se você está precisando de muito hipotensor, primeira coisa também que eu quero, primeira coisa fundamental, pré-eclâmpsia não anda mais na rua. Pré-eclâmpsia identificado no ambulatório, ela vai ser internada. Ah, mas vai sobrecarregar? Não tem importância. Né? Eu costumo dizer assim, se eu tivesse pré-eclâmpsia, eu queria ficar na Cachoeirinha, nem que fosse num lençol, limpinho, num canto lá. Eu sei que a hotelaria talvez seja complicada, mas eu não recomendo mulheres sendo acompanhadas digamos assim, em nível ambulatorial. Estou falando no Brasil. Isso pode ser feito na Inglaterra, pode ser feito em outros locais. Por enquanto, nós não temos essa condição. Então, se você está precisando usar 1, 2, 3 hipotensores numa mulher que não 160 por 110, esse é um critério para resolução. Não o uso do hipotensor, mas a dificuldade de você trazer essa paciente para um nível, digamos, de segurança. E, às vezes, você não vai conseguir com hipotensores via oral, você vai precisar usar hipotensores de ação rápida, internação dessa paciente e, eventualmente, até nitroprusiato de sódio, né? Eventualmente, dependendo desse cenário. Então, volto a repetir, a resposta não é só faça assim, use 4 hipotensores, dose máxima e resolva. Não, isso é um elemento de conduta importante. Isso sinaliza que você está diante de uma paciente muito grave e muita cautela nessa condição.
O Paulo pergunta, professor Nelson, sobre uma coisa específica sobre o uso da ultrassom da artéria oftálmica, avaliação da artéria oftálmica no diagnóstico diferencial de hipertensão arterial crônica e doença hipertensiva. Olha, isso é muito interessante. Eu, inclusive, tenho uma pessoa muito querida, né? Inclusive, eu estou fazendo a supervisão do pós-doc dela, né? Que é a professora Angélica Debs, lá de Uberlândia, que é uma pessoa, talvez uma das pessoas com bastante experiência, né? Talvez uma das pioneiras, né, dessa avaliação. E, segundo ela, é um método simples de avaliação, né? E ela tem trabalhado em várias frentes, digamos assim, né? A pergunta é se diferenciar, eu diria que é um pouco difícil, né? Porque, assim, as alterações da vascularização que você identifica, né, naquelas relações daquela onda dicróica, né, como se chama, elas parecem realmente ter alguma correlação com o espasmo determinado pela pré-eclâmpsia, né? Parece que tem realmente alguma, digamos, uma aproximação do processo fisiopatológico. Mas é difícil, isso não tem essa informação, nem a Angélica tem essa informação, eu diria, de você ter um padrão que você diga isso é hipertensão crônica e isso é pré-eclâmpsia. Até porque, às vezes, você tem as duas coisas juntas. E o terceiro complicador é, nas emergências hipertensivas, muito provavelmente, você deve ter modificações, condições da circulação, processos adaptativos, evidentemente, que podem interferir na leitura. Eu confesso, eu não tenho conhecimento de estudos robustos, digamos assim, que sejam capazes de diferenciar. Mas, volto a dizer, crises hipertensivas, independente de pré-eclâmpsia ou não, em princípio, elas terão a mesma sequência de ações que se preconiza para a pré-eclâmpsia, porque quando você recebe essa paciente naquele momento, você não sabe nada sobre ela do ponto de vista de laboratório ou, eventualmente, do que está acontecendo. Então, por via, mesmo que não seja, você vai usar o sulfato de magnésio. E, muitas vezes, o que vai diferenciar é que essas pacientes podem ter uma evolução, digamos, menos turbulenta. As crises hipertensivas, por exemplo, muitos homens nesse momento estão em pronto-socorros do Brasil sendo atendidos por crise hipertensiva e tendem muitas vezes a serem resgatados. Isso pode acontecer na gravidez também em mulheres com hipertensão arterial crônica, mas até prova em contrário, não dá para distinguir na primeira pegada, digamos assim. E segundo, não existem dados para usar, inclusive, a artéria oftálmica na prática clínica nesse tipo de decisão. Isso também ainda está em pesquisa e precisa ser validado. E volto a dizer, a Angélica acha fácil fazer. Eu tenho dúvida se é tão fácil assim dentro daquelas considerações de metodologia. Professor, só uma pergunta. O senhor não acha que nessa linha quem vai ganhar um grande espaço na prática clínica são os fatores de regulação da angiogênese? Olha, eu acho que sim. Eu acho que, assim, hoje, praticamente, na prática clínica, eu não sei se você se refere à terapêutica ou... Não, você está falando da relação do soluble-flit. Isso. Para diagnóstico diferencial e para progressão da pré-eclâmpsia? Sem dúvida. Hoje, essa provavelmente é uma condição Sim. que pode ajudar muito, né? Quando eu disse, essa relação soluble-GF, ela parece ter uma especificidade nessa situação, né? Então, pode ajudar, porque, por exemplo, depois dessa, como eu disse, recebeu essa paciente, avaliou essa paciente, e você, puxa, os exames estão normais, né? Para quem está normal, pode realmente ajudar bastante, desde que você tenha agilidade nessa informação, né? Ajuda muito. Aliás, ela tem ajudado, por exemplo, nós temos uma experiência grande com transplantadas renais. E muitas mulheres têm disfunção do enxerto, ou então mulheres lúpicas em atividade lúpica. Então, essa relação, ela ajuda a discriminar, sim, né? E pode ser útil, talvez, nessas situações. É um dado a mais, desde que ele seja acessível e... né? Aliás, deixa eu aproveitar. Essa identificação desses fatores angiogênicos e antiangiogênicos, elas estão abrindo janelas, entre aspas, o que nós precisamos de pré-eclâmpsia? A gravidez dura 9 meses. Hoje, se eu conseguir levar uma mulher até 34 semanas, o passo de placa, digamos assim. Se eu pego uma mulher com 26 semanas e consigo avançar, isso é espetacular. Então, hoje, por exemplo, tem
estudos de filtros específicos para a retirada do soluble fluid da circulação e que resultam na melhora clínica da paciente, como existem frentes de desenvolvimento de moléculas que possam anular a ação do soluble fluid, por exemplo. Então, existe hoje janelas de oportunidade de terapia, não para curar para a eclâmpsia, né, eu diria, né? Não sei se a gente no futuro chega lá, mas para empurrar essa eclâmpsia até um momento mais adequado e sem risco materno, né? Deixa eu fazer uma intervenção aqui, presidente. A gente tem, eu estou aqui secretariando, a gente está chegando aí a praticamente 1h30 de discussão. Então, já que eu interrompi, eu vou fazer aqui as minhas considerações finais e eu acho que a gente pode interromper as perguntas, depois a gente encaminha para o professor Nelson e ele vai responder. Eu queria, Nelson, fazer um contraponto, né? A gente está hoje fazendo um recordatório de professores, eu tive um professor também aqui na Fluminense, que ele falava o seguinte: nunca seja o primeiro a usar, nem o último a deixar de usar. E isso é uma máxima, né, para todos nós. Eu acho que concordo com você que talvez seja cedo para a gente implantar o rastreamento universal usando Doppler, mas também acho que é cedo para a gente dizer que não é para usar. Por que isso? Porque essa proposta, basicamente, do professor Nicolás, ele é uma proposta contingenciada. E ele mostrou lá nos resultados dele, eu estou bastante curioso para ler essa crítica aí no RBGO, em que você conseguiria, de uma certa maneira, escalonar essas pacientes, e para nós, considerando aí o Sistema Único de Saúde, isso faz muito sentido, porque a gente mudaria ela de nível de assistência. Então, é óbvio, concordo também plenamente que a gente tem que avaliar custo-benefício custo financeiro também, né, dessas atitudes, mas eu estou do lado dos otimistas para o lado do rastreamento usando Doppler, porque se nós colocarmos isso num algoritmo, isso pelo menos nos facilita pensando pelo fator preditivo negativo, né? Então, aquelas que estão, entre aspas, fora do risco, seriam mais tranquilizadores e aquelas que estão dentro do risco a gente ia acompanhar mais a miúde, em especial porque a pré-eclâmpsia acontece muito na primeira gestação, né? E isso, os fatores clínicos somente acabam nos deixando um pouco na mão na hora de classificar esse risco. Bem, eu vou aproveitar e já me despeço e agradeço enormemente por ter aceitado o convite e por estar conosco aqui até essa hora. Muito obrigado. Eu que agradeço, Renato. Eu acho que sempre é muito importante, né, um debate, uma conversa entre amigos, digamos assim, né, dentro de um nível, né, como nós tivemos oportunidade aqui. Você tem toda a razão, né? Aliás, na obstetrícia, algumas coisas, que nem nessa, não sei como foi o professor que te orientava, que é uma sacada muito boa, né? Mas, por exemplo, tem coisas hoje que na prática foram, digamos, colocadas sem esse juízo prévio, né? Não vou falar do Doppler, vou falar da tocografia, por exemplo. São condições que são difíceis de você retirar da prática clínica. Elas ficaram tão incorporadas, muito provavelmente por um embasamento frágil de início, e os formadores de opinião têm uma responsabilidade muito grande, né? O que você fala, enfim, isso gera, né, uma série de consequências, né? Então, essas questões, mas eu acho que a gente está avançando, né? Acho que com essa responsabilidade de formação de opinião. Então, como eu disse, né, eu não estou, digamos, dizendo que não é possível, estou dizendo apenas olhando o outro lado, né, e ponderando os riscos e benefícios dessa questão, né? E lembrar que, a rigor, o RBJ não é uma crítica, tá? É apenas uma reflexão, uma ponderação, né, explicando o porquê que nós recomendamos. Não estamos criticando nada, apenas fazendo essa ponderação, né? Mas eu volto a dizer o seguinte: nós precisamos, e as 113 pessoas que ainda estão aguentando o tranco aqui, né, eu acho que nós precisamos ser, na nossa prática, nós precisamos ser pensadores do processo, né? A cada 5 anos,
eu gosto muito da medicina baseada em evidências, né? Existe um autor importante chamado David Sackett, ele diz o seguinte, que a cada 5 anos, metade do que você aprendeu na escola, hein? A escola, não é mais verdade do ponto de vista de recomendação. Então, é isso que a gente precisa avaliar, rever, ponderar ao longo do tempo, né? Então é nessa condição. Então, precisamos ser pensadores. Então, o 113 tem que ter um juízo crítico e não fazer medicina baseada em manada, evidentemente. Mas juízo crítico, muito claro, né, muito ponderado. Hoje o acesso à informação é bastante amplo. Então, é sobre essa ótica que eu acho muito importante esse debate. E volto a dizer, é louvável todas essas iniciativas que vão ter como, enfim, finalidade, como isso que nós estamos fazendo aqui. Eu espero que tenha algum benefício, né, de mudar a prática ou apoiar uma tomada de decisão, nos lugares que eu nem sei, mas que serão muito preciosas, né, essas possibilidades de apoiar e qualificar essa assistência, né? Então, eu que agradeço, viu, Renato? Eu volto a dizer, é uma oportunidade é um privilégio realmente, né, estar aqui com tantos colegas, enfim, de poder compartilhar essas experiências. E vou estar sempre à disposição. Posso. Hoje até brinquei, eu vou para o Rio de Janeiro hoje, né? Como eu gostaria de estar no Rio de Janeiro, enfim, mas não dá. Mas a gente está muito e certamente nós vamos avançando e teremos outras oportunidades. Muito obrigado, principalmente a todos aqueles que continuaram aqui até esse momento assistindo às nossas reflexões. Professor Nelson, tivemos bastante perguntas aí, algumas a gente não conseguiu responder. Vai estar disponível, caso eu possa responder, seria de valia para esses participantes. Tivemos mais de 200 pessoas participando concomitantemente, agora nós estamos com um pouco mais de 100. Parabenizar pela excelente explanação, um tema extremamente relevante do ponto de vista materno e também fetal. É a principal doença que causa mortalidade materna e fetal no mundo. No Brasil não é diferente. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Piauí, ou seja, em diversas regiões. E esse comportamento vai melhorar a partir de boas práticas, tanto da parte pré-hospitalar, que é muito importante. Eu sempre falo para os meus alunos e residentes em que o médico generalista ele também tem uma importância muito grande de como referenciar essa paciente e de como ela chega aqui no atendimento pré-hospitalar. Então, o atendimento multiprofissional é muito importante. Então, apenas colocar esse ponto aí dentro da sua brilhante explanação. E para mim é uma honra presidir e coordenar essa apresentação feita por você. Um grande abraço, uma boa noite e para a gente encerrar o nosso webinar. Um abraço grande. Eu vou pedir, se for o caso, eu não vou conseguir responder de imediato, mas se vocês puderem, né, fazer isso, eu posso tentar responder o mais rápido possível. Acabei de responder uma sobre FIV aí, tá bom? Eu vou tentar, mas nesse momento eu não vou conseguir responder de imediato, ok? Eu fico aguardando e mando para vocês, tá? Um grande abraço. Obrigado. Tchau. Boa noite a todos. Bem, aos que ainda estão aí, essa webinar está sendo gravada e nós vamos depois compartilhar ela, tá? Com as sociedades participantes. Muito obrigado, Jailson. Uma boa noite a todos. Um abraço, boa noite.